O mundo científico ficou agitado 3 anos atrás. O Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, anunciou em Genebra, Suíça, a descoberta de uma partícula totalmente nova, identificada como bóson de Higgs, entidade subatômica cuja procura durava quase 50 anos e que também ficou conhecida como partícula de Deus. A nova partícula apresentou, em primeira análise, características de massa e comportamento previstas para o bóson de Higgs pelo chamado modelo padrão, a tabela periódica da física de partículas. A matéria sobre o bóson, publicada num site brasileiro de divulgação científica, termina assim, abre aspas, sejamos gratos aos cientistas que descobriram mais uma parte misteriosa da natureza, sem a qual nada do que conhecemos hoje existiria, nem sequer nós mesmos, fecha aspas. Assim, atribuem a criação do universo a uma partícula, não ao criador de todas as partículas. O site agradece aos cientistas e à partícula apenas. Por isso, o certo seria chamá-la, do ponto de vista dessas pessoas, de partícula sem Deus. A importância do bóson de Higgs, segundo os físicos, está em sua capacidade de conferir massa às demais partículas. É mais ou menos como uma pessoa que nada em uma piscina e sai dela molhada. As partículas, ao atravessar o mar de bóson de Higgs, saem dele com massa. Como isso acontece? Bom, aí você terá que perguntar a um físico. De qualquer forma, a despeito das interpretações filosóficas, as pesquisas realizadas no LHC, ou Grande Colisor de Hadrons, têm sido muito importantes para entender o mundo das partículas subatômicas. O press release sobre a descoberta procurou arrefecer um pouco os ânimos. Diz o texto: o próximo passo será determinar a natureza precisa da partícula e seu significado para o nosso entendimento do universo. Toda a matéria que podemos ver parece não ser mais do que 4% do total. Uma versão mais exótica da partícula de Higgs pode ser uma ponte para entender os 96% do universo que permanecem obscuros. Veja, podemos ver apenas 4% da matéria do universo. 96% dele permanecem como um mistério para os cientistas. Isso nos dá uma ideia do quão pouco conhecemos sobre o universo e a realidade que nos rodeia, e deveria inspirar muita humildade nos cientistas. A descoberta do bóson tem 4,9 sigmas de significância. Esses sigmas medem a probabilidade dos resultados obtidos. O valor de 4,9 sigmas representa uma chance menor que 1 em 1 milhão de que os resultados sejam mera coincidência. Por isso, os cientistas consideram esse número como uma confirmação da descoberta. Curiosamente, as chances de que o universo, com suas leis e constantes finamente ajustadas, tenha surgido por acaso e de que a vida tenha aparecido a partir de matéria inorgânica são ainda menores do que 1 em 1 milhão. Mas os cientistas evolucionistas encaram essa improbabilidade como fato. Resumo da ópera. É muitíssimo improvável que o universo tenha surgido por acaso e conhecemos muitíssimo pouco desse universo, ou seja, 4%, segundo dizem. Logo, não deveríamos excluir a possibilidade de design inteligente na criação do cosmos. Se os números e as evidências factuais não nos falam contrariamente a essa conclusão, o naturalismo se trata unicamente de uma filosofia adotada por qualquer outro motivo que não o que seria oferecido pela ciência experimental. Entender as partículas e tudo o que nos rodeia é uma aventura e tanto do conhecimento e é algo que deve sempre ser estimulado e promovido. Mas por que negar, baseado em opiniões e vontades, a existência do Criador das partículas e do universo? Há 2 semanas tive a oportunidade de visitar o CERN. Guiado por um físico que trabalha lá, pude observar as instalações, o centro de controle e assistir a vídeos explicativos. Além disso, pude fazer algumas perguntas e constatar que o equipamento é realmente tremendo. Cerca de 10 mil cientistas de 100 países estão envolvidos em pesquisas relacionadas ao LHC. Cada colisão de partículas feita ali gera dados que ocupam os processadores de computadores por muitos e muitos meses. As descobertas têm beneficiado a área médica, por exemplo, e principalmente ampliado a compreensão dos físicos em relação à constituição da matéria e da energia. Eu estou aqui na frente do centro de visitação do CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, onde fica também o famoso LHC, que é o acelerador de partículas. O laboratório fica localizado na fronteira entre os países, entre a Suíça, Genebra, e a França. Tem vários quilômetros de extensão,
os túneis onde são feitas essas experiências com partículas. E o objetivo desse mega laboratório, que foi construído com 10 bilhões de dólares num consórcio com 100 países, é justamente investigar do que é feita a matéria, as partículas e subpartículas que compõem a matéria. É realmente um laboratório surpreendente. Pesquisas são feitas aqui que beneficiam também na prática, por exemplo, a ciência médica, com novos equipamentos, com nova compreensão a respeito da energia, da radiação, enfim. E, claro, um dos objetivos principais desse super laboratório é justamente descobrir, quem sabe, como o universo teria sido formado ou do que realmente a matéria é formada. Grandes descobertas já foram feitas, como, por exemplo, a detecção do bóson de Higgs, também chamado de partícula de Deus, e os cientistas que trabalham aqui, que são realmente vários, são 10 mil cientistas pelo menos envolvidos, aqui neste local, que é realmente um complexo muito grande, milhares de cientistas trabalham, e outro tanto trabalha depois analisando os dados que são gerados pelos experimentos feitos aqui. Uma rede de computadores mundial está interligada aqui ao CERN, e o propósito justamente é depois analisar os dados que aqui são gerados. Estamos aqui em frente ao Centro de Exposições do LHC, o acelerador de partículas. Eu estou aqui com o Alexander, que é um dos guias que acompanha os grupos que fazem visitação. Alexander, qual o propósito do LHC? E você poderia mencionar as principais descobertas feitas aqui nesse acelerador de partículas? In this accelerator. O propósito é entender melhor a natureza. Esse é o propósito da ciência e da física. Visamos construir um acelerador mais e mais potente, nos proporcionando criar partículas mais exóticas. Para ver o quadro completo, nós devemos estudar não apenas as partículas que compõem tudo que nos cerca, que são partículas estáveis, mas também a outra parte do modelo padrão. Por exemplo, este acelerador, o LHC, eleva a energia até 7 teraelectrovolts. Isso quer dizer que nós poderíamos ter colisões com descargas de até 14 teraelectrovolts. E isso tem provado a existência do bóson de Higgs, o que explica como as partículas são criadas. Análises do ano passado descobriram a existência dos pentaquarks, que são uma nova categoria de partículas, que foram previstas em 1964 e comprovadas 20 anos depois. Empreendimentos como o LHC revelam a grande curiosidade com que o Criador dotou o ser humano. Não nos contentamos com a simples realidade de acordar todas as manhãs, trabalhar, estudar, pagar contas, nos divertir, reproduzir e depois de alguns poucos anos morrer. Queremos saber, queremos sondar o universo que nos rodeia. O aqui e agora não nos satisfaz. Sabe por quê? Porque fomos criados com anseio pela eternidade, como diz Eclesiastes 3, verso 14. Assim, religiosos e cientistas buscam a mesma coisa, só que uns e outros nem sempre se dão conta disso, e às vezes seguem por caminhos diferentes. No início e no fim de todas as coisas está o Criador das partículas, esperando que seus filhos cheguem à conclusão de que foi Ele que os trouxe à existência e que quer viver para sempre com eles. Um dos propósitos de um empreendimento tão grande como esse, como o LHC, o acelerador de partículas, é justamente investigar do que é formada a matéria. E eles têm realmente feito grandes descobertas aqui, como por exemplo a descoberta do bóson de Higgs, e a ideia sempre é investigar do que são compostas as partículas e subpartículas, enfim. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção é que sempre se chega a uma partícula inicial, por mais que se avance nos conhecimentos. E isso também demonstra que o universo de alguma forma deve ter começado, deve ter iniciado, ainda que se pense que surgiu ou foi criado, a partir de matéria, de alguma coisa detectável. Isso nos lembra também do argumento cosmológico, segundo o qual tudo que tem um começo tem que ter uma causa. E essa causa primeira, não causada, o que seria? Isaac Newton ele propunha que a ciência é justamente uma investigação dos efeitos para as suas causas, né? Uma investigação retrospectiva dos efeitos para as causas. E segundo ele, a primeira causa não poderia ser autocausada, ela tinha que ser criada por alguém, e essa primeira causa seria então uma primeira causa não causada,
E para Newton seria justamente o Pantocrator, ou o Todo-Poderoso. A grande questão que fica depois de tantas investigações e pesquisas científicas é: por que tudo isso existe? De onde veio tudo isso? Quem teria causado ou criado a primeira partícula de matéria e a primeira energia? Essa pergunta, certamente, os cientistas deverão se debruçar sobre ela por muito tempo. E aqueles que rejeitam uma origem sobrenatural terão que explicar como que o universo poderia ter se autocausado. É uma questão realmente complicada e praticamente impossível de responder. Agora, se eu pensar que o universo teve uma causa sobrenatural, aí me parece que realmente a explicação se aproxima de algo mais plausível, mais sensato. Um todo-poderoso eterno teria dado origem a esse universo que nos rodeia, que nos fascina. Empreendimentos como este aqui, como o CERN, eles têm o poder, o potencial de nos causar um grande maravilhamento com a realidade que nos cerca. E eu espero que os que pesquisam a física, a química, a biologia, enfim, os pesquisadores possam um dia também, por meio desse maravilhamento, desse espantamento com a natureza, com aquilo que o cerca, chegar à conclusão de que tudo isso realmente tem um propósito e tem um originador, aquele que nós criacionistas chamamos de Deus ou Yahvé.